Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Economia. Hoje, na nossa 11ª aula, a gente vai falar de balanço de pagamentos. Né? O que é o balanço de pagamentos? É uma ferramenta, um instrumental utilizado, financeiro, né? Utilizado pelos governos, né? No qual se registra as movimentações financeiras realizadas entre os países, né? O balanço de pagamentos, então, ele mostra o que entrou e o que saiu de dinheiro do país, ou seja, ele mostra se o país enriqueceu ou se empobreceu, certo? Ele é um excelente indicador do aquecimento econômico, né? Da atividade econômica dos países, porque ele mostra, por exemplo, o que foi exportado, o que foi importado, o que foi exportado e o que foi importado, né? E com base nessas informações todas, a gente pode traçar outros relatórios, a gente pode elaborar relatórios mais complexos, mais específicos, voltados a um setor ou ao outro, né, da economia. É uma ferramenta utilizada bastante por empresas, assim como o balanço de pagamentos registra as contas nacionais, ele é muito utilizado na contabilidade nacional, né? Alguns chamam de contabilidade social, mas eu prefiro chamar de contabilidade nacional, certo? Assim como o balanço patrimonial é utilizado na contabilidade empresarial, certo? A ferramenta é a mesma, né? Os princípios são basicamente os mesmos. Um dos princípios que tem que ser chamado a atenção aqui é a utilização, que o balanço de pagamentos ele usa o método de partidas dobradas, que significa o quê? É uma ferramenta que busca evitar fraudes, evitar isenções, né, omissões de informações, né, pelo seguinte mecanismo. O que eu informo, por exemplo, o Brasil, a gente informa aqui que a gente exportou para os Estados Unidos 1 milhão de toneladas de carne de boi, e por essa 1 milhão de toneladas de carne de boi nós recebemos 10 milhões de dólares, certo? 100 milhões de dólares. Ok, então nós registramos aqui no nosso balanço de pagamentos dizendo que, olha, foram exportadas 10 toneladas de boi, de carne de boi, e em contrapartida recebemos 100 milhões de dólares por essas exportações. Ok, exportamos para quem? Para os Estados Unidos. Lá no balanço de pagamentos dos Estados Unidos deve contar o inverso. Eles importaram 10 toneladas de carne de boi e por essa carne eles pagaram 100 milhões de dólares. Aqui saiu mercadoria. Essa mercadoria entrou lá. De lá saiu o dinheiro que é utilizado para pagar essa mercadoria. Esse dinheiro entrou aqui. Ou seja, são partidas dobradas. O mesmo movimento que saiu daqui tem que casar com o movimento que entrou lá. Tá certo? Isso evita fraudes, evita golpes, né? É claro que não basta simplesmente existir esse mecanismo, essa ferramenta, esse método da partida dobrada. Por exemplo, há muitos anos atrás, era muito comum que a gente observasse, tanto em empresas quanto em pessoas físicas, a prática, principalmente no momento da declaração de imposto de renda, a prática de manipulação de valores. Por exemplo, era muito comum que que empresas declarassem que, olha, obtiveram um prejuízo, né? Gastaram demais aqui e ali, enfim, tiveram gastos excessivos muito maior do que os lucros. Como é que eles mostram isso? Olha, as despesas foram essas, as receitas foram essas, ou seja, o lucro foi menor. Então eles declaravam isso no imposto de renda. Só que mesmo havendo a partida dobrada, como era ainda na base do papel, era muito difícil. A Receita Federal ia atrás dessas suspeitas por ordem de valor, né? E outra, a cada ano muda o exercício e novas fraudes vêm surgindo. Então se fazia um filtro por valor. Então aqueles que sonegavam pequenos valores ficavam, sabe, no máximo na malha fina, mas daqui a alguns anos já vão cair em situação normal, porque a Receita desistia de pagar essas pessoas, físicas ou jurídicas, que sonegavam impostos em menor valor. Hoje, o sistema já está informatizado, então a partida dobrada que eu declaro aqui no sistema
tem que casar lá, porque eu declarei um CNPJ e nesse CNPJ, para esse CNPJ eu paguei um valor, por exemplo, para plano de saúde. Né? Eu declarei que no CNPJ 1234 eu paguei R$ 1.000 no ano passado. O CNPJ 1234 lá da Receita, que também está cadastrado na Receita, tem que receber, tem que declarar que recebeu de mim R$ 1.000 no ano passado. Ou seja, tem que bater. Se essas informações não baterem, aí alguém entra na malha. Ou os dois provavelmente vão entrar na malha. Ele está declarando, sei lá, que ele recebeu menos, ou eu estou declarando que paguei mais. Enfim, a Receita vai investigar isso aí. Pelo menos a gente fica suspenso, a gente fica suspenso da possibilidade de obter uma restituição de imposto de renda, por exemplo. Esse é um exemplo que eu estou dando, mas enfim, o balanço de pagamentos ele também deve seguir essa metodologia de partidas dobradas para evitar a ocorrência de fraudes, né? Ou omissões propositais, vamos dizer assim, né? Erros e omissões propositais. Qual é a estrutura? Então, o balanço de pagamentos ele tem como finalidade quantificar, mensurar numericamente o desempenho da economia do país, para ver se houve um crescimento econômico ou retração econômica, né? Quais são as contas que compõem a estrutura básica do balanço de pagamentos? Existem várias subcontas, vários pagamentos que são contabilizados, mas vamos falar das contas principais, né? Dos itens principais que compõem o balanço de pagamentos, como se fossem item 1, item 2, item 3. Por exemplo, o primeiro, balança comercial. O balanço de pagamentos, então, ele é composto pela balança comercial, pela balança de serviços, pela conta de rendas, transferências unilaterais correntes, transações correntes, outros investimentos, erros e omissões. A soma disso tudo vai dar o resultado do balanço de pagamentos. Né? A soma disso dá o resultado do balanço de pagamentos. Então vamos lá, uma por uma dessas principais contas. Balança comercial. A balança comercial ela registra a movimentação comercial que envolve produtos tangíveis. Né? Carne, produtos agrícolas, industrializados, enfim, produto tangível. Comprei televisão, carro, comida, o que for, vestuário, né? Então, na balança comercial são registradas as exportações e as importações, certo? Se a gente exportar mercadorias num valor maior do que o valor pago pelas importações, a gente diz então que houve o superávit da balança comercial. Exportamos mercadorias e recebemos valor maior do que o valor que a gente pagou pelas importações que a gente fez. Então houve o superávit da balança comercial. Se o resultado for o contrário, se a gente importou em maior valor do que a gente exportou, houve então o déficit da balança comercial. Da mesma maneira que existe a balança comercial, existe a balança de serviços. Só que a balança comercial mexe com produtos tangíveis. A balança de serviços, como o nome já fala, mexe com serviços, com produtos intangíveis. Por exemplo, seguro, transações, taxas de administração bancária, de valores financeiros, transações bancárias ou em bolsa, transferências de moeda, seguros, transporte, certo, de mercadorias. A mercadoria que eu exporto daqui para a Europa, ela vai como para lá? Ela vai de navio, ela vai de avião, sei lá o que. Alguém prestou o serviço de transporte, alguém assegurou a mercadoria, porque vai que acontece alguma coisa, o navio afunda, né, a mercadoria toda se perde, tem que estar segurada essa mercadoria. Então, enfim, esses serviços são contabilizados pela balança de serviço. Da mesma maneira, se a gente pagar mais por serviços que prestaram para nós, ou mais do que a gente prestou serviços e por esse serviço a gente recebeu, se a gente gastou mais, houve o déficit da balança de serviços. Se a gente recebeu mais, houve o superávit da balança de serviços. Rendas, né? A conta de rendas. Imaginem que tem quem são os residentes dos países? Aqui no Brasil, quem mora aqui? Os brasileiros que residem no Brasil e estrangeiros que residem no Brasil. Ok. Da mesma forma que lá fora, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, quem vive lá? Os americanos, que residem nos Estados Unidos, e os estrangeiros que lá residem, né? Tá certo? Então, como é que fica assim?
o, essa conta de rendas, né, ela contabiliza os rendimentos dos investimentos realizados pelos residentes no exterior, pelos brasileiros que estão no exterior, e por estrangeiros no país, né, que moram aqui, certo? Isso contabilizando também salários, né, ordenados, aluguéis. Como é que funciona isso? Por exemplo, quantos brasileiros estão lá fora trabalhando, né? A gente pode dizer que esse dinheiro foi pago a um brasileiro, então é uma renda brasileira, é uma renda nacional. Da mesma maneira que aquilo que a gente paga para um estrangeiro que mora aqui no Brasil é uma renda do outro país, certo? Então, aí é que tá. Como é que funciona? Tem mais brasileiro trabalhando lá fora ou tem mais estrangeiro trabalhando aqui? Hoje em dia eu nem sei mais, né? Mas, enfim, tem que fazer essa conta, né? Porque, querendo ou não, por que a gente faz isso? Porque é interessante isso aí, importante. Por mais que exista um brasileiro morando nos Estados Unidos, quando a gente paga o salário para ele, a gente fala que esse dinheiro é brasileiro, não é americano. Saiu de uma conta americana e entrou numa conta brasileira. Por quê? Porque em muitos casos, esse brasileiro que reside lá nos Estados Unidos vai pegar boa parte desse dinheiro e mandar para cá, para a família dele, né? Essa é uma outra conta que está presente no balanço de pagamentos, que é a conta de transferências unilaterais correntes. É justamente isso aí. É o brasileiro que mora lá fora, está trabalhando lá, então ele obteve uma renda lá fora. Essa renda, a partir do momento que cai na conta dele, esse salário passa a ser uma renda brasileira. Parte dessa renda ele manda para cá, né? Qual é a contrapartida? Nenhuma. Lembra, nas exportações de produtos tangíveis ou intangíveis, na balança comercial de serviços, eu vendo mercadoria e recebo dinheiro, ou eu compro mercadoria e pago em dinheiro. Tá vendo a contrapartida, a troca. Na transferência unilateral corrente, o nome já fala, transferência unilateral, né? Só sai de um lugar e vai para o outro. Não tem a volta. Então o que acontece? Os brasileiros que moram lá fora, que obtêm uma renda, portanto, do salário deles, parte dessa renda eles mandam aqui para dentro. Então, quer dizer, é dinheiro dos Estados Unidos que veio aqui para cá, para o Brasil. Pronto. Aí, por que a gente faz isso também? Existe mais brasileiro trabalhando lá fora ou mais estrangeiro aqui no Brasil trabalhando, que trabalha aqui? Há tempos atrás, a quantidade de brasileiros trabalhando lá fora era muito maior, né? Porque o mercado de trabalho brasileiro estava em crise, porque a economia não ia bem, não conseguia recuperação, as políticas de geração de emprego não estavam obtendo êxito, porque é muito mais fácil você obter um salário que pague um salário digno, um emprego que pague um salário digno lá fora do que aqui. Estou dizendo assim, lá fora em países desenvolvidos. Não adianta você sair daqui para países da América Latina ou da África, porque a condição vai ficar cada vez pior, né? Em termos de capacidade da economia gerar empregos. E você, brasileiro, estrangeiro, ter acesso a um emprego decente, a um emprego de fato, né? Então, quer dizer, há tempos atrás existia uma quantidade de brasileiros muito maior. Então, graças a essa existência de brasileiros lá fora, vinha muito dinheiro de transações unilaterais correntes, muito dinheiro assim, né? Essa conta ela é mínima, ela é ínfima perto do valor do balanço de pagamentos. Mas, de qualquer forma, nesta conta, entrava mais dinheiro no Brasil do que saía dinheiro no Brasil. Porque a quantidade de estrangeiros que trabalhavam aqui era menor. Por quê? O Brasil não é nenhuma potência. Da mesma maneira que um brasileiro sonha, poxa, eu vou morar fora, você não sonha, eu vou morar em algum país da América Latina ou da África. Não, você quer morar nos Estados Unidos, você sonha em morar na Europa, no Japão, né? Você quer morar em economias desenvolvidas. Da mesma maneira, os outros povos dos países da América Latina e da África também não falam, poxa, o meu sonho é ir para o Brasil. O meu sonho é para os Estados Unidos ou para a Europa. Ou Japão, agora a China, enfim. Está cheio que é a terra das oportunidades. Então, quer dizer, há tempos atrás, a quantidade de brasileiros que estavam lá fora era muito maior do que a quantidade de estrangeiros que estavam aqui dentro. Ou seja, o resultado disso era que vinha mais dinheiro em transações unilaterais correntes do que saía dinheiro disso, né? Só que lembrando, a conta, o valor o saldo total da conta de transações unilaterais correntes é mínimo comparado com balança comercial ou até mesmo com a balança de serviços, certo? Outros investimentos.
essa conta ela registra os créditos comerciais, os empréstimos, as moedas depositadas aqui. Um investidor estrangeiro vem aqui, compra parte de uma empresa, participação de uma empresa, ou seja, ela comprou o ativo, ela comprou o passivo também, né? Ela, claro, comprando, ela se tornando sócia de uma empresa, ela também tem passivo. Que mais? Você tem, enfim, investimento estrangeiro direto. A empresa vem para cá, um investidor estrangeiro vem para cá e cria uma empresa aqui, né? Investimento estrangeiro direto é aquilo que está intimamente ligado à formação de capital, né? O ideal é isso, é que venha dinheiro para criar novas empresas. Mas acontece também, às vezes, esse dinheiro de fora vir para cá para que essa pessoa compre uma empresa já existente. Isso pode acontecer também, né? Deixa eu dar algum exemplo disso. O Pão de Açúcar, que há tempos atrás era uma empresa brasileira, formada lá pelos pais do Abílio Diniz, né? Do empresário Abílio Diniz. Até alguns anos atrás, o Pão de Açúcar foi vendido para um grupo francês chamado Casino, né? Como é que foi feito isso? O grupo francês enviou euros para cá. Com esses euros eles compraram a participação majoritária do Pão de Açúcar. Ou seja, entrou dinheiro para cá, foi um investimento aqui dentro. E esse dinheiro foi contabilizado no balanço de pagamentos. Certo? Outra conta, erros e omissões. O nome mesmo já fala, erros e omissões, né? Os erros são erro de digitação. Isso acontece, pode muito bem acontecer, que alguma empresa ou algum setor da economia, no momento de registro no balanço de pagamentos, no momento que o governo vai registrar as contas todas no balanço de pagamentos, houve algum erro de digitação. Ou omissões. Omissões geralmente elas acontecem porque a pessoa perdeu o prazo de envio. Como são reunidas, esse negócio de digitação, como é reunidas as informações que compõem o balanço de pagamentos? Todas as empresas devidamente registradas, obviamente, elas enviam para a Receita Federal e para as prefeituras, enfim, o movimento delas. Olha, está aqui. Graças a essa movimentação, o que entrou e o que saiu de dinheiro, o que eu vendi, o que eu deixei de vender, o que eu comprei, enfim. Essa movimentação é utilizada para recolhimento de impostos, ICMS, INSS, IOF, uma série de coisas, imposto de renda. Então, com base no desempenho dessas empresas, imaginem somando todas as empresas. Vamos somar todas as empresas do setor de comércio varejista de autopeças. Todas as empresas do setor do comércio varejista de autopeças. Então lá, registraram as informações deles. O que saiu, o que eles venderam, o que eles tiveram de despesa, o que eles tiveram de receita. Pronto. Esse é um setor. Se vocês forem buscar lá no balanço de pagamentos, tem lá uma das contas comércio, né, e indústria, não, aliás, comércio, varejista, não sei o que, existe isso aí, toda essa composição. Vocês vão buscar, é como se fosse um Windows, né, aquelas pastas do Windows. Você vai lá no geral e vai entrando em pastas, em subpastas, e aí vai. Aí você chega lá nas empresas, ou na quantidade de empresas, ou no valor daquele setor, né? Isso você consegue se aprofundar quando você for acessar o balanço de pagamentos pelos sites governamentais. Então, somando todas essas contas, balança comercial, balança de serviços, rendas, transferências unilaterais correntes, transações correntes. As transações correntes, esqueci de falar dessa aqui. Essas são, na verdade, essas aqui são as transferências de capital. Esse exemplo que eu dei da Casino que comprou o Pão de Açúcar é uma transação corrente. Eles vieram aqui e adquiriram parte das ações de uma empresa brasileira, de uma empresa já existente, certo? A soma dessas contas todas, ela resulta, somando todos esses valores, a gente obtém então o resultado final do balanço de pagamentos, que pode ser, se positivo, superavitário, e se for negativo, deficitário, certo? Quais são as e aí, como é que faz? O balanço de pagamentos ele registra as transações feitas com o país e o resto do mundo. Ou seja, a gente está falando de divisas internacionais. Eu não vendo
Eu não recebo. Qual moeda que é qual é a moeda utilizada no comércio internacional? Em geral são o dólar, o euro, o ien, o yuan, que é a moeda chinesa. Enfim, você tem as principais moedas internacionais, a libra esterlina, que é a moeda inglesa. Então você tem as principais moedas aceitas no comércio internacional, que não são, o real não está entre elas, muito pelo contrário, agora com a pandemia toda e com o insucesso, com a frustração das políticas de governo e com a crise política, não só causada pela pandemia, mas também pelo fuzuê político que está acontecendo nesse país, a moeda brasileira, o real, se tornou o que eles chamam de moeda tóxica. Ou seja, eles querem distância disso aí. Ou seja, o mercado internacional ele movimenta as transações comerciais utilizando-se uma moeda de maior valor, de maior segurança, de maior estabilidade, né? Considerada mais o padrão. São moedas, vamos dizer, padrão no comércio internacional. Então, quando a gente registra no balanço de pagamentos as transações que foram realizadas ao longo do ano pelo país e o resto do mundo, a gente está dizendo, no final das contas, quanto saiu de dinheiro e quanto entrou de dinheiro, certo? Se houver o saldo positivo é superávit, o balanço de pagamentos foi superavitário. Se houver um saldo negativo, se saiu mais dinheiro do que entrou, o balanço de pagamentos acusou déficit, certo? O que isso afeta? Em primeiro lugar, as reservas cambiais. Reserva cambial é o quê? É quanto de moeda estrangeira, essa moeda lastro do comércio internacional, quanto disso o país tem. Isso são as reservas cambiais. Hoje em dia, as reservas do Brasil elas chegam a algo em torno de 400 bilhões de dólares. Não passa muito disso, mas também não está muito abaixo disso. Claro que com o pós-pandemia tudo pode mudar, certo? O câmbio está... A tendência é que o câmbio chegue até os R$6 por um curto período de tempo, mas claro, esperando que depois ele volte ao normal, ou pelo menos ao novo normal, que não deve ser R$6, mas a gente está vivendo um momento atípico na economia mundial, certo? De qualquer forma, o interessante é o quê? É que já que a gente utiliza, vamos simplificar, já que o comércio internacional usa como principal moeda para as transações comerciais o dólar, o ideal não é que a gente tenha uma quantidade cada vez maior de dólares para que a gente então consiga efetuar as nossas transações comerciais na quantidade que a gente deseja? Sim, o interessante é que a gente tenha dólares. Para que isso aconteça então, é importante que a gente tenha superávites um atrás do outro. Então quer dizer, se eu tiver sempre um lucrinho, poxa, eu estou aumentando a minha quantidade de dólares na minha reserva, no meu cofrinho, certo? Então, se eu conseguir sucessivamente obter superávites da balança comercial, excelente. Como que são alcançados os superávites? Pelas exportações, né? Agora, o que o Brasil exporta tipicamente? O Brasil é um país agroexportador. A gente exporta produtos agrários, da agricultura, pecuária, extrativismo, mineral inclusive, né? E a gente é grande importador de produtos com maior tecnologia, com maior valor agregado. Ou seja, imaginem só quantas laranjas a gente não tem que exportar para comprar um computador. É coisa pra caramba, né? É muita coisa. Então, quer dizer, o interessante é que a gente desenvolva a indústria no país. Certo? Agora, com que dinheiro a gente desenvolve a indústria no país? Com que máquinas a gente vai montar a nossa indústria se a gente não fabrica máquinas, a gente importa? Então, a gente importa máquinas? Então vamos comprar as máquinas para montar a nossa indústria? Sim. Com que dinheiro? Com o dinheiro obtido que está lá nas reservas cambiais. O ideal é que a gente consiga através disso. Certo? Quais são os fatores, então, que vão influenciar o desempenho do balanço de pagamentos? Taxa de câmbio. Isso a gente já falou nas aulas passadas. Se o câmbio estiver desvalorizado, ou seja, se o real estiver valendo um pouco diante das moedas estrangeiras, a gente vai pagar muito caro pelas nossas importações. Por outro lado, com o câmbio desvalorizado, a nossa moeda valendo pouco perto da deles, existe um incentivo às exportações. Ou seja,
sai mais dinheiro porque as exportações estão correndo soltas, quer dizer, desculpa, entra mais dinheiro graças ao aumento das exportações. O problema é, se a gente tiver nessa fase de montar a nossa indústria, a gente vai ter que importar máquinas. Com câmbio desvalorizado, isso fica caro. Agora, se for em momentos normais, numa época normal, aí tudo bem, a gente simplesmente evita de comprar os produtos que a gente costuma comprar, procura algum similar aqui brasileiro, às vezes não tem uma quantidade tão grande ou numa qualidade tão boa, né? Talvez haja então aqui no mercado interno uma elevação dos preços daqueles produtos, mas enfim, algo que talvez dê para contornar, se possível. Espero que o ideal é que a gente consiga contornar essa situação. Mas o dólar afeta, então, né? Já se o dólar tiver valorizado, a gente consegue importar com mais facilidade. Já as exportações se tornam mais difíceis. Por que isso, gente? Imagina lá, quanto custa um quilo de carne? Custa R$10. R$10, vamos arredondar o dólar para 5, então um americano para comprar um quilo de carne aqui no Brasil, ele gastaria $2. E se o dólar, se o real se valorizar, e agora não precisa mais de R$5 para comprar um dólar, agora vamos dizer que precisa só de R$2,50, né? Ou seja, valorizou 50%. Antes, vamos dizer, o dólar estava 5 para 1, né? A gente precisava de R$5 para comprar um dólar, e já que o quilo de carne estava R$10, o americano pagava $2 para comprar o nosso quilo de carne. Agora, como houve uma valorização do real, o real foi para. O dólar então agora custa R$2,50. O americano, para comprar essa carne de R$10 o quilo, ele vai precisar de $4. Ou seja, fica mais caro para ele. Então a valorização cambial, uma vez que faz os produtos brasileiros ficarem mais caros para os compradores estrangeiros, a valorização cambial dificulta as nossas exportações. Já agora, com relação às importações, a nossa moeda vale mais. Se eu precisava comprar alguma coisa que custava $1, antigamente eu tinha que pagar R$5 por esse produto de $1. Agora eu preciso pagar só R$2,50, ou seja, eu posso comprar 2 produtos, né? 2 unidades. Então, quer dizer, a valorização cambial ajuda as importações e dificulta as exportações. Tem efeito direto sobre o balanço de pagamentos. A taxa de inflação, da mesma maneira também, ela afeta. Por exemplo, se a inflação estiver muito alta aqui no mercado interno, fica mais fácil comprar produto estrangeiro, né? Por que não? Tem muitos países por aí que vendem produtos muito mais baratos do que os nossos e muito melhores, inclusive, né? Vale a pena, inclusive com taxa mesmo pagando as taxas, os impostos de importação. Vamos dar um exemplo rápido aqui. Imaginem, a gente está acostumado a comprar produtos chineses, sei lá, por exemplo, uma pendrive que está aqui, isso aqui é made in China, com certeza, né? Boazinha, funciona, tá aqui a carga, tudo, eu uso ela faz tempo. A gente paga barato aqui. Imagina na China. Certo? Agora, quem fabrica isso aqui no Brasil? Tem fábrica de pendrive no Brasil? Não sei se tem, né? Se tiver, é mais caro. Certo? Então, mesmo com as taxas de importação cobradas pelo governo brasileiro, talvez fique mais barato a gente comprar da China. Isqueiro, enfim, uma série de produtos que tem pouca densidade tecnológica, vale a pena comprar, né? Por exemplo, computadores coreanos, né? Você pega Samsung, LG, tudo da Coreia, né? Vou comprar brasileiro, né? Não é tão bom, e o preço às vezes é o mesmo ou mais caro, certo? Então, quer dizer, existem produtos que, dependendo do nível de preço desse produto aqui no mercado nacional, vale mais a pena eu comprar de fora. Então, se a inflação estiver muito alta, a tendência é que os níveis de importação aumentem. Já se a inflação cair, os preços vão cair aqui no mercado interno, para que então eu vou comprar um produto estrangeiro? Não, eu compro nacional mesmo, certo? Taxa de juro, outra coisa que afeta também. Por exemplo, taxa de juro, quando elas estão altas, os investidores estrangeiros olham aqui para os títulos brasileiros e falam, opa, tá dando uma boa rentabilidade isso aí, hein? Tá legal, olha, esse título aí tá me pagando 10% ao ano, vou comprar. Aí manda $1 bilhão, mandam bilhões de dólares para cá para comprar os títulos brasileiros, né? Porque as taxas de juros estão altas. É claro que lá na frente, quando esse título vencer, vai ter a contrapartida. Eu vou ter que devolver o que eles investiram mais os juros,
né? Portanto, é bom que neste tempo em que o título ainda tá o dinheiro ainda está na minha mão, não tive que pagar o título, ainda não venceu, é bom que esse dinheiro ele de fato seja utilizado para ampliar, para montar a estrutura econômica desse país, né? Se a gente vendeu títulos para trazer dinheiro, para que com esse dinheiro eu consiga então criar ferrovias para dinamizar a logística aqui, para baratear a logística do transporte de mercadorias no país, se eu quis investir na criação de polos industriais, que seja, eu tenho que fazer isso logo, para que isso consiga dar resultado. Grau de abertura da economia com relação ao resto do mundo. O Brasil ainda é uma economia pouco aberta, pouco exposta. Deve chegar a algo em torno de 20% do valor do PIB que vem de tudo que a gente produz, é algo em torno de no máximo 20% que é colocado lá fora, né? Da mesma maneira, dos produtos que a gente compra, dos produtos que a gente consome aqui, talvez 20 e poucos por cento, não sei se chega a 30%, são produtos estrangeiros, né? Até porque o Brasil não é um país como o Japão, como os países, a Alemanha, como os Estados Unidos, que tem um alto grau de consumo de produtos que tem composição tecnológica, né? A gente compra um notebook hoje, se não quebrar, a gente usa esse notebook 8 anos, 5, 8 anos. E se quebrar, dependendo do que tiver quebrado, a gente manda arrumar. Lá não. Fala para um japonês de assistência técnica, o cara nem conhece isso, não sabe nem o que é. Entenderam? Então, o grau de exposição do país em relação ao resto do mundo, né, também afeta a balança comercial. Certo? O ideal é que a gente, claro, sempre amplie a nossa participação no comércio internacional, que a gente se torne um player, um país que tem um peso maior no comércio internacional, mas o ideal é que a gente procure sempre vender mais do que a gente compra. Se possível, sempre vender mais produtos de alta tecnologia e comprar produtos de baixa tecnologia. Por quê? Porque quanto maior o grau de tecnologia embutido no produto, maior é o preço desse produto. Portanto, então a gente ganha mais vendendo produto de alta tecnologia, né? Os americanos, os japoneses não ganham dinheiro vendendo comida. Eles ganham dinheiro vendendo computador, celular. A China está indo para o mesmo caminho, os Estados Unidos, a Europa. Certo? Os países subdesenvolvidos que vivem nessa matriz primária de exportações, que vem de produto da agricultura, pecuária, extrativismo, certo? Outro fator que afeta o balanço de pagamentos, preferência dos consumidores também. Eu prefiro um produto estrangeiro ou nacional, certo? Isso afeta, isso tem repercussão direta sobre o balanço de pagamentos. E uma série de outros fatores, gente. Existem mecanismos que a gente procura também corrigir o balanço de pagamentos. Certo? Por exemplo, se o balanço de pagamentos estiver acusando déficits consecutivos, por exemplo, eu estou importando mais do que eu estou exportando, poxa,